Bom, então vamos, neste momento, é um prazer recebê-los, boa noite. Nós vamos começar o nosso seminário. O tema de hoje é o saber como gozo. E eu começaria, antes de entrar no roteiro do nosso seminário de hoje, de dizer uma frase de Freud, que me foi repassada por um dos membros da Sociedade Psicanalítica. Freud dizia: não acredite em nada sem ter tido antes uma grande dúvida em torno daquele assunto, tá certo? Então ele coloca a dúvida como sendo parte do processo do conhecimento. Então, na verdade, o conhecimento como algo absoluto é alguma coisa da esfera do gozo. Agora, o conhecimento que nós trabalhamos, do qual nós duvidamos, nós pensamos, esse não é o conhecimento do gozo. Eu vou começar com um texto do Lacan, que tem uma pequena frase de Freud: Wo es war, soll ir werden. Onde estava o isso, que é o corpo e as pulsões, vamos traduzir o isso como as pulsões, né? Deve aparecer o eu. Quer dizer, onde havia o isso, quando o bebê nasce e ele entra no mundo da Laleng, ele é isso. E depois o eu vai surgir gradualmente de acordo com a interação dele com o grande outro materno e depois o grande outro paterno, né? Então, wo es war, soll ir werden. Onde estava o isso, deve surgir o eu. É uma frase do alemão, de Freud, e que está no alemão freudiano, ok? O classicismo do pensamento freudiano, nos leva a este dito abaixo de Lacan. Vamos ver o que Lacan diz aqui. É ao analista e a ele somente que se endereça essa fórmula que tantas vezes comentei. Essa forma de onde estava o isso, deve surgir o eu. Está aqui falando Lacan. Se o analista trata de ocupar esse lugar no alto, quer dizer, naquela estrutura dos 4 discursos lacanianos, o analista ele é representado na sua dominância pelo objeto pequeno a. Se o analista trata de ocupar esse lugar no alto e à esquerda, que determina seu discurso, né, é o discurso analítico, que é regulado pelo objeto pequeno a, é justamente porque de modo algum está lá por si mesmo. Ele não está lá por si mesmo, porque os grandes outros ajudaram a construir o objeto pequeno a, com a renúncia onde se renunciou ao gozo do outro, né, que é o maior grau de gozo, onde se também o gozo fálico, nós podemos dizer que também foi trabalhado e parte dele renunciada do sujeito, e finalmente o chamado pli de jouir, o mais de gozar, né? E aí Lacan diz, é a partir dessa renúncia ao gozo e a formação do objeto pequeno a que profira o ato analítico devo advir. Então ele diz que o ato analítico, o ato do psicanalista, ele é derivado desse processo de renúncia dos gozos. Porque o gozo está sempre ligado à psicopatologia e ao sintoma. Então a renúncia desses gozos vai formar o objeto pequeno a. Esse objeto pequeno a é o objeto que restou do processo de perdas de gozo. E nós sabemos que gozo tem uma ligação intensa com os afetos e não com os significantes. Há uma associação com os significantes, mas a ligação do gozo são os afetos.
principalmente os afetos maus. As pessoas não gozam com um afeto simples da alegria, tal qual falava Baruch Spinoza. Não. Mas com a ira, com o ódio, com esses gozos que são tão bem descritos por Aristóteles na Ética Nicômaco, assim como também René Descartes na Le Passion de l'Âme, na sua obra Le Passion de l'Âme, ele fala desses gozos. E toda a psicopatologia, de um modo geral, está ligada a afetos muito destrutivos, afetos arcaicos, afetos animalescos, afetos que não são parte natural, não são parte normal do processo civilizatório ou da nossa civilização, ok? Então veja, onde surge o objeto pequeno a, vai surgir o ato analítico. Concluindo esse texto aqui de Lacan, para começar o nosso trabalho de hoje. O saber não castrado concretiza o gozo. O saber não castrado concretiza o gozo. Lacan imprime a castração socrática no saber. Sócrates dizia: sou o homem mais sábio de Atenas porque sei que nada sei. Só sei que nada sei. Só sei sobre o desejo. Ele dizia que sabia sobre o desejo, né? Interessante. Que ele não soubesse do gozo. Mas Sócrates, no seu trabalho em Atenas, andando e fazendo perguntas na maiêutica socrática, na sua dialética, ele, de alguma forma, ele tinha o saber como gozo, porque ele sabia que ele não era ignorante. Como ele dizia, eu sou ignorante, eu sou sábio porque sou ignorante. Ele sabia que não era ignorante, e ele gozava. Ele fazia perguntas, ia fazendo perguntas uma atrás da outra, até desmontar todo o sistema de pensamento daquele cidadão ateniense. Isso criou, obviamente, uma situação gozosa e realmente uma certa ira do povo ateniense, dos cidadãos, em relação a Sócrates, que acabou virando uma acusação e uma condenação à morte com a taça de cicuta. Então ele tinha, na verdade, um gozo com o saber dele. Não estou desrespeitando a figura histórica de Sócrates, mas estou fazendo uma interpretação, não é? Assim Lacan nomeia no Paraanalítico. Ele, então, inspirado nesse não saber de Sócrates, ele cria a expressão le sujet supposé savoir, o sujeito suposto saber. Um sujeito ao qual nós supomos que haja um saber. O S maiúsculo, S minúsculo, S maiúsculo. O sujeito suposto saber. Atribui-se provavelmente algum saber a esse sujeito. Quem é esse sujeito? É o analista? É o analisando? São os dois? Fazemos a pergunta aqui. O sujeito suposto saber. O que Lacan contempla com o sujeito suposto saber? Esse pensamento do sujeito suposto saber recupera a dialética de René Descartes em relação ao saber. Nós sabemos que René Descartes é um dos grandes filósofos. Ele morreu em 1659 na Suécia. Ele viveu na Holanda um certo tempo para publicar as suas obras e os seus pensamentos, que a Holanda era uma república liberal, não havia possibilidade de perseguição da igreja, embora os judeus tivessem muito poder nessa república holandesa da época de Descartes, e eles perseguiram Baruch Spinoza, o grande filósofo que escreveu a Ética à maneira dos geômetras, né? Então, na verdade, René Descartes ele entra na chamada ética dúvida radical. Ele se isola, fica 30 dias fechado numa casa,
E a única coisa que ele descobre é cogito ergo sum. Ele descobre que ele pensa e que ele existe. Há um eu que pensa e um eu que existe. Essa é a grande descoberta de René Descartes, né? Depois de um mês de dúvida radical, em que tudo que ele havia aprendido ele botou em dúvidas, né? Nós, quando estamos analisando nossos pacientes, num processo bastante ágil, nós pensamos, antes de fazer interpelações, antes de fazer interpretações, nós pensamos, nós duvidamos como analistas, né? Como analistas. Agora, quem é o sujeito suposto saber verdadeiro no paraanalítico? Nós sabemos que o candidato à psicanálise é um sujeito suposto saber. Se supõe que ele saiba alguma coisa. Não ele, mas o sujeito do inconsciente dele saiba alguma coisa. E que ele vai nos dizer esta coisa que ele sabe, né? Então a gente diz, como analista, fale livremente, fale o que vier à cabeça, não escolha palavras. A regra de ouro de Freud, né? De Grundregel, a associação livre de ideias. Vai ser maravilhoso você dizer tudo que você pensa, tudo que você sente. E neste momento, depois dessas entrevistas, nós sabemos que a transferência vai acontecer. E hoje nós vamos fazer uma interpretação, talvez, um pouco diferente da transferência, do amor de transferência, que surge a partir das entrevistas preliminares. A primeira conclusão, isso aqui eu estou voltando a René Descartes, envolve o cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Há um eu que pensa, que cogita, e o outro eu que existe ontologicamente como ser no mundo, né? Foi o grande criador René Descartes. Ele era matemático, era geômetra, o grande criador da filosofia contemporânea, da filosofia moderna, e que Lacan não deixou de buscar nele muitas coisas para ajudar os analistas a pensar. O desfazimento dos saberes impostos. Saberes que são impostos, que às vezes nós temos que desfazer, né? Porque o que nós estamos trabalhando é de fazer com que o saber não seja gozo. Gozo é dor, gozo é sofrimento. La jouissance, dentro da nomenclatura lacaniana em francês. O papel do analista no amor de transferência tem uma importância retroativa no inconsciente do infante, que está em todas as idades dos analisandos. Em todas as idades que nós analisamos, os nossos analisandos, que nós os recebemos, há um infante. O infante está lá, no sujeito do inconsciente, né? Nós sabemos. E que existe um amor de transferência. Depois da introdução, da demanda, da aceitação pelo analista, do contrato. Então há um amor de transferência. Um amor de transferência. E o que esse amor de transferência vai fazer? O infante que está no adulto ou que está na criança, até certa faixa etária, pode recusar de seus grandes outros objetos concretos. Vamos voltar. Uma criança, seja uma criança na posição esquizoparanoide, vamos dizer até os 6 meses de idade, ou na posição depressiva depois dos 6 meses de idade, os pais oferecem coisas materiais, comida, isso, aquilo outro. A criança pode dizer não, não quero. Eu quero dormir com meu pai ou com a minha mãe. E chora e reage. Mas quando se trata de discurso, a criança não pode recusar o discurso da mãe e do pai. Ela não consegue recusar.
porque ela tem a escrita da Lalande, porque a Lalande eu chamo sempre de uma escrita, mas há um momento em que ela não consegue recusar aquelas falas. Aquelas falas que Lacan chama de a primeira marca. É a primeira vez que nós usamos esse termo. A primeira marca, a marca primordial que dará origem aos significantes. Essa primeira marca pode ser boa e pode ser ruim, que vai ser recalcada, né? Que vai ser recalcada. Essa primeira marca pode ser boa e pode ser ruim. Pode ser boa e pode ser ruim. Então é muito importante que nós saibamos que aquilo que o infante recusou nos tempos passados da sua existência, ele vai, através da transferência, do amor de transferência, ele vai passar tudo para o analista. O que ele não conseguiu recusar dos seus outros parentais, ele vai passar para o analista. E o analista vai receber esse material, né, como um continente. Como um continente, ele receberá esse material e vai trabalhar esse material no sentido de interpelação, de interpretação, de fazer com que o sujeito se livre daqueles elementos e vai fazer com que o sujeito se livre dos elementos que o incomodaram na infância, mas que continuam pelo sujeito do inconsciente vai continuar pelo sujeito do inconsciente a incomodar, ok? Então o infante até certa faixa etária pode recusar dos seus grandes outros objetos concretos, mas o discurso é impossível de ser recusado. E ele vai aparecer na transferência, seja o infante, seja um adolescente, seja um adulto, em qualquer faixa etária, haverá sempre o infante que vai recordar tudo aquilo que aconteceu do ponto de vista inconsciente, que está do seu inconsciente, né? É importante nós sabermos que nós temos que ter o esquecimento, né? Aí é bem lacaniano esse conceito, o conceito do esquecimento, né? Nós temos que ter o conceito do esquecimento através de negatividades como o recalque, como a denegação, como às vezes também como a Verwerfung, né? A recusa do nome do pai. Nós temos que realmente ter esquecimentos, porque nós não daríamos conta de estar num mundo com tanta informação, desde o momento em que nascemos, que entramos no mundo vazio da Lalande, onde vai surgir da Lalande, nós não suportaríamos. Então nós temos que ter um esquecimento que é terapêutico num dado momento. Por isso nós temos o consciente, o pré-consciente, porque o pré-consciente seria, vamos dizer, um conjunto de informações, de significantes que ficam lá quietos. Mas como primeira marca podem ser responsáveis por aquilo que nós chamamos de traço unário. O Einzige Zug de Freud, o traço unário. E em todos os sintomas de um dado sujeito, de uma histérica, de uma histérica ou de um histérico, vamos dizer, o sintoma aparece, o traço unário está ali coordenando sempre o aparecimento desse sintoma. Traço unário, e que em Freud se chama Einzige Zug, né? Então é importante que nós nos lembremos dessa questão do traço unário na estrutura do sintoma, na estrutura de formação de gozos. O discurso não recusado aparece na transferência, é o que eu disse. O discurso que a criança não recusou, porque ela não tinha condições de fazer isso, né? E era às vezes uma fala ruim, negativa, destrutiva, que criou um recalque patogênico, pático, né?
Então, o sujeito analisando se mobiliza na busca do apalavrado parental, em qualquer faixa etária. O apalavrado parental vai ser buscado. No início, o infante tem uma marca inicial que é a origem primordial do significante. Eu falei da marca inicial. É a primeira vez que nós utilizamos aqui esse termo lacaniano, né? Por que a transferência transfere tantos significantes do analisando para o psicanalista? Por quê? O traço unário isso, perfeito. O traço unário, o einzige Zug Freudian. Nas estruturas clínicas, eu estou falando na neurose, eu estou falando da perversão, estou falando da psicose. Dessa trilogia de estruturas clínicas que sintetizam toda a psicopatologia lacaniana, né? Então, nas estruturas clínicas nós temos o sintoma é a repetição. É a repetição daquilo que foi gravado na infância. Repetição essa que é um gozo. Toda repetição é o gozo. É um saber que é gozo. Se eu sei que é uma repetição, é um gozo. Na obra Além do Princípio do Prazer, Freud fala o período em que nós somos inanimados, o período que nós passamos a ter uma existência, uma vida, e o período que nos tornamos inanimados. Então ele fala que é uma grande repetição o processo de nascer, existir no mundo e sair deste mundo, né? É um grande processo de repetição. Em toda a temporalidade do sintoma, o traço unário está lá. Em todos os momentos em que o sintoma aparece, o traço unário está lá. A coordenar o quanto de gozo, quantum de gozo, o sujeito vai receber, já que não porta o objeto A. Né? Se ele não porta o objeto A, o sujeito, ele vai receber muito gozo. Né? E o gozo é a fonte de todos os sofrimentos humanos. O gozo é a fonte de toda a psicopatologia. O gozo é a fonte de da criminologia, das tendências criminais do sujeito. É o gozo, né? Tudo por falta do objeto pequeno a, que não foi formado. Objeto pequeno a, que é a letra ou símbolo dominante do discurso do analista, né? O A, o discurso do analista. Assim como nós temos o sujeito barrado como sendo o sinal dominante do discurso do analista, do discurso da estética, ok? O sujeito suposto saber é privilégio do analista? Não. Não, a psicanálise atribui ao analisando a posição de sujeito suposto saber, como eu falei anteriormente, né? A ele nós sabemos que é o sujeito do inconsciente, ao eu G dele, ou sujeito do inconsciente, se atribui muitos conhecimentos. Uma cadeia enorme de significantes. Embora um significante possa nada significar para ele. Ele não dá conta de associar o sintoma com a marca primária, com o traço unário e o significante. Ele não consegue fazer isso. Esta é uma função do analista, que deve ter uma reserva de conhecimentos teóricos e práticos, né, para poder trabalhar essas questões que acabo de colocar aqui. Em seu sujeito suposto saber, o analisando localiza na transferência atos do real. Na transferência atos do real, que na verdade o real nós sabemos que é a grande lógica
das psicoses, né? Do imaginário e quase nunca do simbólico, na lógica borromeana, né? O analisando, ele possui pouca estrutura simbólica. Ele tem estrutura do real, estrutura do imaginário. Mas estrutura simbólica ele tem pouca, não é? Isso não quer dizer que ele é desorganizado, que o inconsciente é o caos. Não é. O inconsciente tem uma estrutura de lógica, uma estrutura psíquica, não é? E nós podemos trabalhar o inconsciente de maneira lógica, como se trabalhássemos com a matemática, com a geometria de Euclides, etc. É função do analista conduzir a primeira marca e os significantes ao campo do simbólico, tentar levar o sujeito ao campo do simbólico, né? Porque o simbólico é humano, o simbólico faz parte da existência, o simbólico faz parte da antropologia do sujeito no mundo, né? Então é a função do analista conduzir a primeira marca e os significantes ao campo do simbólico borromeano, via interpretação e interpelação do Eugé e de seu patos, né? Nós interpelamos, o analista interpreta o Eugé, ou o sujeito do inconsciente, e interpela o patos, né? Não quer dizer que ele vai curar. Lacan dizia, não é a intenção do analista curar. É a intenção do analista interpretar o patos, o núcleo patógeno, né? E fazer com que isso tenha um trânsito para o campo do simbólico, né? E o sujeito passa a ter um autogoverno que governa estas coisas, no sentido de que ele possa ter um sujeito saudável, um sujeito tranquilo, como ser no mundo, ou como Dasein. O que se espera de um analista? O que nós esperamos? Uma análise, né? De um analista se espera o sujeito do logos, claro. O analista precisa do sujeito da razão. É fundamental que ele tenha o sujeito da razão. Porque ele vai lidar, essencialmente, ele vai lidar com as cadeias de significantes, com o autômato, com a etiqueta, mas ele vai lidar também, com afetos destrutivos, afetos monstruosos, ele vai lidar com eles, né? Então, o analista, pois os afetos estão na base da psicopatologia. Quase todas as psicopatologias têm os afetos negativos, destrutivos, na base de sua estrutura. Logo, há que se lembrar que o sujeito humano tem uma dualidade como a seguir. Os afetos é a primeira dualidade, positivos, negativos, né? A alegria é um afeto positivo, né? A generosidade, a coragem equilibrada é um afeto positivo, né? Agora a ira, o ódio, a raiva, a inveja são afetos destrutivos, né? Esses afetos destrutivos que realmente vão fazer parte. Eles são arcaicos, eles são ancestrais, eles estão nas origens ancestrais do homem, nas origens animais do homem ancestralmente, né? Então é importante que o analista saiba lidar com esses afetos para que o sujeito possa se livrar deles dentro do seu percurso analítico. A segunda dualidade é a razão, o logos, né? O logos, que é a razão em grego, né? Que é ratio em latim, que é Vernunft em alemão, no alemão kantiano, né? A segunda dualidade é a razão, uma construção no mundo civilizatório dos grandes outros parentais. A razão superior, né? A
capacidade de cogito, de pensar, penso, logo existo, né? Penso, logo existo, cogito, ergo sum. Então essa capacidade cogitante, dirigida pela razão superior, ela deve ser construída pelos grandes outros parentais. E o analista, obviamente, vai ter que trabalhar com este elemento, que é essa razão superior, né? Trabalhar com o intelecto, que é o pensamento cotidiano, rotineiro, o pensamento cotidiano, e trabalhar para a razão superior, né? Para que o sujeito possa ser um elemento da civilização e se veja consciente e de alguma forma livre da sua psicopatologia, né? O sujeito humano não nasce em conjunto com a racionalidade. Nós não nascemos com a Vernunft, com o Logos, com a Ratio, com a razão. É uma construção dos grandes outros. Esta razão, metáfora materna, não é? Que começa com a Lalang, e o nome do pai, o significante do nome do pai, que é a figura que menos trabalha, vamos dizer, a figura que menos trabalha fisicamente com o próprio corpo no nascimento do filho. A mãe trabalha muito, não é? Mas o pai trabalhará intelectualmente, emocionalmente. O pai dará o amor e dará também a lei simbólica. Dará a civilização. Ele colocará seu filho dentro da civilização. Por isso que o Freud dizia, aliás, Freud e sua novela com as histéricas, a histérica sempre estava lá como um problema em relação ao pai, né? Numa competição com a mãe e problemas em relação ao pai. O próprio Freud teve problemas histéricos, né? Teve a sua histeria e problemas com o pai, Jacob Freud, né? O próprio Freud se utilizou como um grande paciente de si mesmo. Letras lacanianas e significados. Alguns símbolos, né, que por curiosidade a gente coloca aqui. O S1 é, na verdade, o significante mestre, que inaugura. Dominante é o significante dominante do discurso do mestre castrado e não castrado, né? Então, o S1. O S2 é o discurso universitário, que Lacan rejeitava na psicanálise. Ele fala nesse seminário que fizeram alguns trabalhos universitários em torno do pensamento dele, dos seus seminários, de seus escritos, dos escritos, né? Ele só escreveu 2 livros, o escrito e os pós-escritos. Ele dizia que o trabalho dele não se servia muito bem para teses universitárias. Ele dizia isso, talvez devido à grande sofisticação do seu pensamento, porque frequentemente não damos conta de compreender, mas temos que lutar pela interpretação. O sujeito, o S barrado é o sintoma da histérica, né? É o elemento dominante do discurso da histérica. Então, o S barrado é o discurso da histérica, marca e significantes repetitivos. A repetição é o retorno do recalcado. O conceito de repetição em psicanálise sempre é retorno do recalcado em forma de sintoma. É importante nós termos isso na mente. Repetição, que é um conceito que Lacan lança no seminário 11, os 4 princípios fundamentais da psicanálise, né? Em Die Traumdeutung, Freud fala do desejo, né? Vamos ver como é que é essa questão do desejo. Como é que isso funciona? Die Traumdeutung, a ciência dos sonhos, ou alguns a traduzem como a interpretação dos sonhos,
a obra que ele publicou em 1900, que ele escreveu durante os seus 4 anos de análise, a análise do próprio Freud, né? Com a ajuda de um médico alemão, ele se analisa. Então vejam vocês, a ciência dos sonhos fala do desejo. O gozo é la jouissance. O gozo é alguma coisa, é o gozo do outro. É o maior nível de gozo que nós podemos encontrar no sujeito. O sujeito que mata, o masoquista, o sádico, o serial killer, né? Ele tem o gozo do outro. O maior nível de gozo que um sujeito pode ter. E esse gozo não pode ser mantido, porque senão ele não pode ser um elemento da civilização, né? Temos o gozo fálico, que já tem alguma lei, o gozo mais reduzido, né? La jouissance phallique, né? E o mais de gozar, le plus de jouir, o mais de gozar, que são funções reduzir esses gozos e chegar ao mais de gozar, e do mais de gozar chegar a produzir o objeto pequeno a de Lacan, que é o objeto dos gozos perdidos. É o que sobrou, é o objeto logos, é o objeto lógico, né? Sem os gozos que foram perdidos. De plus de jouir, né? Então são funções do mestre castrado, que Lacan chama no original francês de maître chatré. O mestre castrado é que tem essas funções. E normalmente é a metáfora paterna, o significante do nome do pai, que tem essas funções. Se o mestre castrado, se o maître chatré, o mestre castrado, funciona, do bebê la langue surgirá o sujeito civilizado. Se esse mestre chatré, esse maître chatré funciona. Se não existe o mestre castrado, se a metáfora materna não dá conta de exercer o papel do mestre castrado, maître chatré, nós não teremos a renúncia desses gozos. Estudando o caso de um serial killer, ele matou 39 pessoas, alguns homens, a maioria mulheres, 90% mulheres. Ele foi repudiado, ele nunca teve um pai nomeado, a mãe tinha uma vida complicada, né? E ele foi criado pelos avós e se tornou um dos maiores criminosos do Brasil, um serial killer de extrema gravidade. Isso quer dizer que estes gozos, la jouissance de l'autre, ele não perdeu esses gozos, né? Esses gozos. E alguns psiquiatras, eu não sei se analistas ou psicólogos o examinaram, chegaram a dizer que ele queria matar a mãe. Em todas as mulheres, que ele escolhia sempre mulheres bonitas, mulheres belas para matar, não é? E que era o objetivo de se vingar inconscientemente da mãe, não é? Se o maître chatré, o mestre castrado, não funciona, aí nós temos coisas muito ruins. As estruturas psicopatológicas e a barbárie se estabelecem, né? Como é esse caso clínico, como é essa vinheta clínica que eu acabei de citar agora há pouco. O das Heim do inconsciente. Heim, essa palavra Heim em alemão pode ser casa, familiar, pode ser familiar, né? E tem relação com o das Unheimlich, né? Unheimlich. Unheimlich é não familiar, né? Das Unheimlich é aquilo que não é familiar. O Heim é a casa, é o familiar, né? O das Heim do inconsciente, o familiar do inconsciente. A construção do sujeito. Porque o sujeito humano, ele é uma construção.
Ele não é um objeto natural. Ele não nasce natural. Ele nasce como algo natural, mas fora da civilização humana. Fora das regras da antropologia humana. Fora da ética. Fora da filosofia. Ele não nasce na civilização. Ele vai ser uma construção. Por isso que nós temos o Heim, a família, não é? Temos a mãe que trabalha com a Lalang e trabalha com o período da Lalang. Temos o pai que trabalha com o Édipo, um elemento importante. E isso ele vai construir o sujeito. O sujeito é um produto de uma construção. Por isso, a psicologia da família é muito importante. A estrutura da família é muito importante. É muito importante que o mestre castrado, que é o significante do nome do pai, dê amor e dê também a lei simbólica. Mas com amor. Com amor. Um dado paciente meu, num dado dia, me disse: a minha mulher quer que, quando eu disse à minha filha de 3 anos e meio, que ela deixasse de dormir na nossa cama e fosse dormir no seu quarto, ela começou a destruir a casa, destruir a parede, né? Aí ele disse: a minha mulher queria colocá-la 24 horas fechada num quarto escuro. Não, não é assim. Isso é tortura, não se faz isso. Ele, como pai, deve conversar de maneira educada, polida com a filha, né? E estabelecer uma lei simbólica, né? Mas não praticar tortura com os filhos. Isso não existe mais no mundo contemporâneo. Mas não quer dizer que esse mestre castrado não atue. Ele precisa de atuar para formar um sujeito, um eu A, um eu G, que seja um elemento civilizado e civilizatório. Então vejam vocês, a construção do sujeito é um movimento que começa no gozo. Claro, ao nascer se nasce com gozo. Aí vai-se para a Lalang. E adquire corpo simbólico no desejo, né? Do gozo se passa para o desejo. No desejo, o sujeito vai ter um corpo simbólico, um corpo civilizado, com uma estrutura ética, né? Uma estrutura ética. Isso é muito importante. As pulsões sexuais, pulsão de vida, pulsão de morte. Resumindo, a última tópica pulsional de Freud, né? O Lebenstrieb e o Todestrieb, né? As pulsões sexuais naturais, tais quais elas nascem em nós, não podem persistir no sujeito humano civilizado. Elas não podem persistir. Elas têm que ser reelaboradas na lógica do Novo Romeu, do real, do simbólico e do imaginário, especialmente do simbólico. Elas precisam de passar pela lógica do simbólico e para construir cadeias de significantes que sejam parte da estrutura simbólica. Pode haver afetos ligados a um ou outros a esses significantes, mas que o analista conseguirá perceber na sua escuta, né? Na sua escuta ou na essência daquele discurso. O desejo não goza, o desejo jamais goza, porque le rapport sexuel n'existe pas. Vamos reafirmar o que Lacan disse, que o sujeito não goza porque não há uma relação sexual na estrutura do desejo. Não existe relação sexual na estrutura do desejo. A relação sexual é algo mais próximo do mundo natural. E o mundo natural é um mundo que tem afetos, que tem agressividade, que tem fenômenos terríveis para
a nossa humanidade. A relação sexual é gozo. E o gozo é o supremo mal encastelado no humano, né? O gozo é o supremo mal encastelado no humano. Um gozo que pode ser para si e que pode ser para o outro, né? Um gozo a dois, um gozo a um, enfim. Há várias maneiras deste gozo ser exercido, né? O Lacan fala, vamos agora aqui a um pequeno texto de Lacan e vamos ver o que nós podemos entender ou interpretar. O que é o amor à verdade? Pergunta Lacan. O que é o amor à verdade? É uma coisa que zomba da falta ser da verdade. Então, o amor à verdade é uma coisa que zomba da falta ser da verdade, né? Essa falta ser poderíamos chamá-la de outra maneira. Essa falta ser. De outra maneira. Uma falta de esquecimento. Falta de esquecimento em Lacan quer dizer a verdade, mas dentro do conceito que Heidegger adotou da filosofia grega, do pensamento grego, a chamada aletheia, né? A aletheia é falta do esquecimento. Lete é o esquecimento. E a aletheia é a falta do esquecimento. E a busca, o amor à verdade é utilizar a falta desse esquecimento e mexendo em várias camadas. É assim que nós fazemos na psicanálise. Nós vamos mexendo em várias camadas do sujeito. Nós vamos trabalhando as estruturas significantes, né? Para podermos desconstruir e reconstruir o sujeito de uma maneira eficaz. Então a falta de esquecimento é o mesmo que dizer aletheia, que é a verdade no sentido que Lacan adorava citar e que Heidegger citou. Porque a verdade, a palavra verdade mesma vem do latim. E é uma palavra pobre. Agora, aletheia não. É realmente sair do campo do esquecimento do ser, sair do campo do esquecimento do ser e realmente se interessar por esse ser de maneira eficaz, né? Então ele diz aqui, uma falta de esquecimento, a aletheia, falta de esquecimento, que se nos recorda nas formações do inconsciente. Sim, a aletheia nas formações do inconsciente. Não é nada da ordem do ser, de um ser de algum modo pleno. O que é esse desejo indestrutível de que fala Freud ao concluir as últimas linhas de sua Traumdeutung? Ele fala, a Traumdeutung, que é a interpretação dos sonhos, Freud pergunta, o que é esse desejo indestrutível? Será que o desejo é indestrutível? O desejo como estrutura ética, ele é indestrutível. Agora, o gozo não, ele é destrutível. E é para isso que a psicanálise trabalha. É para isso, pela destrutibilidade do gozo, que a psicanálise existe, não é? O que é esse desejo que nada pode mudar, nem abrandar quando tudo muda? Claro que eu entendo que Freud foi um pouco exagerado, mas que o desejo pode mudar. Ele pode ter seus avatares, suas nuances, né? O desejo pode ter nuances, né? Agora, é claro que nós não vamos ver um desejo transformar em gozo. Le désir se transformar em jouissance. Porque o desejo já existe, porque o mestre castrado funcionou. A mãe
A metáfora materna funcionou, o mestre castrado funcionou. Por isso existe o desejo. E o desejo faz parte da estrutura moral, da estrutura ética do sujeito, né? Ou citando Kant, faz parte o desejo do imperativo categórico, né? E ele comenta isso na crítica da razão prática, né? Ele tem a sua filosofia tricrítica, a crítica da razão pura, a crítica do juízo e a crítica da razão prática, né? O que é esse desejo que nada pode mudar, nem abrandar, quando tudo muda? Muda, às vezes. A falta de esquecimento, está falando de novo da aletheia. Está falando de novo da aletheia, da verdade no sentido grego, utilizado por Heidegger e que Lacan utiliza muito. Só que ele não escreveu aletheia, a falta do esquecimento. Esquecimento é o rio Lecte, o rio da morte, que quando todos morriam na religião grega, na mitologia grega, as pessoas passavam por esse rio para se limpar das lembranças da vida terrena. A falta de esquecimento é a mesma coisa que falta ser, né? Então, a aletheia é, na verdade, uma forma de falta ser, né? De uma falta ser. Nós somos sujeitos da falta. É com a falta que nós nos tornamos sujeitos desejantes, que nós conseguimos viver, suportar a existência humana em suas várias fases, em toda a sua trajetória, né? Então, esse desejo, essa aletheia são muito importantes para que nós possamos estar bem como seres no mundo, ou aquilo que Heidegger chamou de Dasein. Então, a falta do esquecimento é a mesma coisa que falta ser. Todos nós temos uma falta a ser, porque o mestre castrado nos ajudou a perder algumas coisas, perder os gozos e ficar só com o objeto pequeno A, com esse azinho nu, pelado, tá? Nu, sem os afetos que estavam ao redor dele. Pois ser nada mais do que do que esquecer. O amor à verdade é o amor a essa fragilidade, cujo véu nós levantamos. O amor à verdade, que é a aletheia, né? É o amor a essa fragilidade cujo véu nós levantamos. É o amor ao que a verdade esconde, e que se chama castração. Castração simbólica, que é um dos atos mais representativos do sujeito como elemento da civilização de uma humanidade boa. Ok? Eu fico por aqui e eu agradeço a atenção de vocês.